Brasília em chamas. Manifestantes incendiaram e depredaram ministérios e obrigaram o governo federal a determinar o reforço das Forças Armadas para proteger os edifícios públicos. Para falar sobre esse momento político complicado, nós recebemos o presidente da Seccional Santos da Ordem dos Advogados do Brasil, Luiz Fernando Rodrigues, e o cientista político Fernando Chagas. Boa noite, sejam bem-vindos. O brasileiro está sem saber o que pensar e como agir diante de tudo o que vem acontecendo, de tantos escândalos, desvios e a dúvida que paira sobre praticamente todos os políticos e partidos. E hoje, um grupo decidiu fazer o que considera justiça com as próprias mãos. Como vocês veem tudo que vem acontecendo no Brasil, essa paralisação política, todo mundo, com a espada na cabeça, vamos dizer assim, Não dá para saber quem que está livre aí das delações e piorou ainda mais agora com a delação da JBS. Como que vocês veem esse cenário todo? Vou começar aqui pelo Luiz Fernando. Boa noite, obrigado, viu, Luiz? Boa noite, Ireneu. Boa noite, Fernando. É uma grande satisfação estar novamente no programa e dizer que a OAB Santos vê com muita preocupação esse momento político que nós vivemos. Momento de instabilidade política, momento que nós temos que ter fé nas instituições, acreditarmos que somos capazes de solucionar esses problemas através da legalidade, da estrita legalidade, do cumprimento da Constituição Federal e exigirmos que a livre expressão das pessoas tenha o limite da responsabilidade, o limite da ética, o limite que saiba separar o que é certo do que é errado. E o que está vendo é um abuso. As pessoas têm o direito de se manifestar, têm o direito de ir à rua, mas destruir patrimônio público, colocar em risco as pessoas que trabalham nesses locais, isso é inadmissível. Isto já beira a uma baderna, beira a um caos político que não tem retorno. Ontem mesmo, o exemplo que os senadores, foi ontem ou foi hoje, acredito que foi ontem, senador Lindenberg Farias teve no Congresso Nacional, no Senado, foi lamentável. Isso só exalta os ânimos, foge da legalidade, foge do espírito republicano que devemos ter nesse momento. A OAB ingressa amanhã com pedido de impeachment do presidente Michel Temer, mas dentro da legalidade, respeitando todos os trâmites, pedindo eleições diretas conforme determina a Constituição Federal, mas dentro de um procedimento ético disciplinar que a Câmara vai julgar, vai garantir o direito à ampla defesa do presidente da República e o Congresso, que tem a competência, vai fazer análise política do caso. Isso é muito importante que as pessoas não tratem esse assunto como se fosse uma partida de futebol, Fla-Flu, Santos-Corinthians, que respeitem opiniões diversas, que não tentem impor a sua vontade própria para prevalecer até sob a força, sob o manto da força. Isso tudo que estamos vivendo é um momento triste, é um momento lamentável de instabilidade que estamos passando e que nós, brasileiros, mais do que nunca, temos que acreditar com fé na Constituição Federal, nas instituições democráticas republicanas desse país, para encontrarmos juntos uma solução pacífica para os nossos problemas, para esses problemas que estamos vivendo. Acreditamos nas instituições. A OAB vai pugnar até o seu último minuto, com sua força máxima, para que as instituições sejam respeitadas. Que o povo brasileiro acredite nas instituições, que nós vamos ter a resposta para os nossos problemas. Convulsão social, corremos o risco, Chagas? Por enquanto não. Boa noite a todos, em especial os telespectadores. Eu vejo sim uma organização de movimentos sociais e sindicatos tentando botar fogo no país, para mostrar justamente essa instabilidade posterior e uma convulsão social no Brasil. Vejo isso é mais não foi uma mobilização popular. Não foi uma. Não dá para dizer que foi uma mobilização popular, até porque quando você vê as fotos, você vê lá os sindicatos, bandeiras e assim por diante. Um presidente que não tem sustentação política é uma coisa. Agora, tentar derrubar um presidente legitimamente e legalmente eleito, mesmo que seja um vice, na marra, não resolve. Eu concordo com o Fernando que nós precisamos. Se tem que tirar um presidente que cometeu algum crime de irresponsabilidade, tem que ser dentro da ordem constitucional, um Estado democrático de direito, nós vamos tirar um presidente como? Pela renúncia, pelo impeachment ou o próprio Supremo Tribunal Federal julgando algum crime que ele tenha cometido, com amplo direito à defesa e ao contraditório. Não indo nas ruas é válido, é legítimo. Sim, claro. Mas faz parte da democracia. Faz parte da democracia e se manifestar. Agora, invadir
patrimônio público e botar fogo no ministério... Como já ocorreu em outras manifestações, né? Eu acho que isso também a própria população que se manifesta não quer ver. É o contrário. Né? Os mascarados que vão lá, quebram bancos, quebram orelhões, e, né? Depredam o patrimônio público. Não é isso que a gente quer ver. A mobilização em si, que faz parte da democracia, sim. Né? Você não concorda com alguma coisa e coloca, né, o seu desejo de que é contra aquilo que está acontecendo. E tem um efeito contrário. Como é um setor da sociedade que está tentando botar fogo no país, o outro lado, ao contrário, pode até fortalecer o Michel Temer. Michel Temer que não tem mais sustentação política nenhuma. Sim. O outro lado da população, não, vocês não vão derrubar na marra. Nós tivemos muitas manifestações contra Dilma, anti-Dilma. E nós vimos que não houve esse tipo de agressão às instituições, ao patrimônio público. As pessoas saíram, contestaram. A Dilma caiu como? Dentro da ordem constitucional. Se tiver que tirar o Michel Temer, que eu vejo que ele não tem mais realmente sustentação política, vai ser na ordem constitucional, não vai ser na marra. Agora, acho que o que preocupou um pouco as pessoas e que chamou mais atenção foi justamente o decreto, né, promulgado pelo presidente, que estabeleceu que as Forças Armadas dessem segurança, né, lá, especificamente Brasília, né, no caso de Brasília. Era essa a atitude a ser tomada, na opinião de vocês? Extrema. Quer dizer, ele esgotou todos os outros artifícios que ele poderia usar antes de assinar esse decreto, que, diga-se, é válido de hoje, 24, até o dia 31. Isso, até o final ele tem tempo determinado, ele é constitucional, desde que tenham se esgotado todos os meios de proteção o patrimônio público e as pessoas. Se eles entenderam que já não havia mais condições de garantir essa segurança e que estava colocando em risco a vida das pessoas e também a segurança do patrimônio público, aí sim cabe esse decreto. E dos próprios políticos, né? E dos próprios políticos. Porque o presidente da Câmara, né, o Maia, ficou preocupado também com as manifestações. De alguma maneira, ele também solicitou reforço de segurança. Né? Agora, cria aquele problema, vai ter um golpe? Os militares não querem. Não chega a esse extremo ainda bem. Não querem. Né? As instituições funcionam perfeitamente. Nós estamos com uma grave crise econômica, uma grave crise política, porém as instituições estão funcionando. Não tem o menor risco de haver um golpe, uma revolução do tipo de 1964. E repito, os militares não querem porque ficou um trauma muito grande nesse período de regime militar no século passado. Agora, acho que cabe também aos representantes dessas instituições que a gente está falando tanto aqui, de alguma maneira, acelerarem esse processo para que a gente tenha uma solução. Caberia, por exemplo, ao STF, de repente, tomar uma decisão, ou ao Tribunal Eleitoral, que vai julgar aí a chapa, se a chapa vai ficar, se não vai, se vai cassar, se não vai cassar. E, por outro lado, também no comportamento dos senadores, como o Luiz Henrique falou aqui agora há pouco, né, que o Lindenberg, né, e outras pessoas, né, outros integrantes lá do Senado foram lá, impediram a votação. Aí hoje a gente vê na Câmara a mesma situação, gente subindo lá na mesa, fazendo protesto, fora Temer, tal, não sei o que lá. Eu acho que parte um pouco disso também, né, das pessoas darem um pouco de exemplo, né, para tentar sair dessa crise política, principalmente. O que eu vejo, se me permitir, Fernando, o presidente Michel Temer já caiu. Só falta cair agora, legalmente. O que estão procurando hoje? Um nome. A hora que acharem um nome, vai se arrumar um meio político de sair o presidente Michel Temer. Eu acredito que seja, Fernando, no dia 6 de junho, no julgamento do Tribunal Superior Eleitoral da Dilma Rousseff. Só que o problema... São duas situações distintas, Fernando. Uma seria a condução do processo político de impeachment perante a Câmara, que é demorado. No caso da Dilma, teve uma pessoa que tinha um impulso, tinha vontade, mesmo assim, demorou todo aquele tempo, que era o Cunha, ou ele tinha a intenção de tirá-la, tinha vontade política para tirar, e demorou todo aquele tempo, mas é um tempo necessário para se garantir a defesa legítima da acusada. Esse mesmo tempo o Michel Temer vai ter. E com o presidente do Congresso, da Câmara dos Deputados, afinado com ele. Que é o Maia. O Maia é afinado politicamente com ele. Então, tende a ser demorado. Mas é a regra do jogo. A questão do julgamento pelo TSE é outra situação que dá outra implicação. Porque se for cassada a chapa em si, aí teremos eleições diretas pela interpretação de grandes doutrinadores do direito eleitoral, porque nunca ocorreu isso no Brasil. Se formos usar a legislação eleitoral que já foi aplicada nos estados,
a resolução do problema é uma nova eleição direta. Ao contrário, se for uma cassação ou uma renúncia pelo Congresso, que é uma cessação do poder do... Agora, politicamente, Fernando... Aí que seria a eleição indireta. Politicamente, o que eu vejo hoje, politicamente, né, eles ainda não acharam um nome, que tem que ser um nome que conheça a máquina administrativa, um nome que tenha boa relação com o Congresso e não esteja na Lava Jato. Vai ser difícil. Olha, sem querer ser pessimista, eu acho que esse nome não existe. Esse é o problema. O problema hoje eu vejo mais, Fernando, político. Nós vamos tirar o Michel Temer e quem nós vamos colocar no lugar? E para colocar um pouco mais de pimenta nesse assunto todo, né, o advogado da ex-presidente, né, o Cardoso, entrou hoje com um pedido de liminar no Supremo, pedindo para que se suspendesse o impeachment e ela retomasse o poder, voltasse ao cargo de presidente. Quer dizer, era só o que faltava também agora, né? Olha, para piorar ainda mais a situação, né? José Eduardo Cardoso, ele foi um dos professores mais competentes na época da faculdade, mas ele se perdeu totalmente no caso. E justamente com o ministro Alexandre de Moraes, né, que assumiu, né? Sem chance. E também seguindo o raciocínio do Fernando, você vê as implicações jurídicas que nós vamos ter. Ou seja, direta ou indireta, vai haver uma discussão jurídica. O que eu vejo, telespectadores, o Brasil economicamente não aguenta. Enquanto o Temer estiver lá e nós estivermos discutindo juridicamente como que nós vamos sair da situação, a economia não aguenta, o país não aguenta. Esse é um grande problema, porque a principal defesa do Michel Temer, do presidente, não é jurídica, é política. Ele precisa ganhar tempo, sobrevida, aprovar as reformas que ele pretende aprovar, a reforma previdenciária, a reforma trabalhista, e se ele conseguir isso, e a oposição sabe desse intento dele, ele consegue um fôlego e consegue ter apoio popular. Mas o impeachment em si já é um julgamento político, não é? É político. Já, mas se ele Como tem foi no caso da força, presidente Dilma, foi um julgamento político, a gente sabe disso, né? É. Apesar lá de ter as provas, Não é jurídico, é político. das pedaladas, Só vai ter o tal, fato o julgamento jurídico. no Congresso é político. Ela né? quer E a por quê? defesa dele tem que ser política, ele tem que mudar o foco para não para falar do que aconteceu, da gravação em si, e sim levar para reformas. Reforma previdenciária e trabalhista. Se ele não conseguir esse intento, e quero dizer que a OAB já antes dessa situação de impeachment já era contra essas reformas, não pelo mérito delas, mas sim como pela forma que estão sendo colocadas, sem a discussão prévia da sociedade. Uma lei trabalhista, a CLT, tem 76 anos, em 2 reuniões no Congresso estavam querendo abolir diversos dispositivos legais dela. Inadmissível, estamos tratando de direitos sociais do cidadão. Reforma previdenciária, as pessoas estão trabalhando e de repente a regra do jogo muda, sem uma discussão ampla da sociedade. Quando é que tem que ser feita quantas vezes já essa mudou discussão? também, né, Luiz? Não, mas eu fico aqui pensando no meu caso, por exemplo, quando eu feitas comecei a previamente. trabalhar, já mudou uma vez, depois mudou 2, depois mudou 3, depois mudou 4, quer dizer, fica difícil também. Mas voltando mais 2. E aí voltando ao assunto do impeachment, aproveitar, Luiz, perguntar para você o seguinte, no que difere o pedido de impeachment da OAB dos outros pedidos de impeachment que já estão, são 12, acho, no total, né? 12 pedidos de impeachment. São 12, o da OAB é o 12º já, né? Já é o 12º. Já é o 12º. O da OAB tem fundamento nas novas denúncias, no inquérito, tivemos acesso, o Conselho Federal Qual é a base legal em que se está pedindo o impeachment do atual crime presidente? De responsabilidade pelo artigo 85 da Constituição, inciso 3º, que diz que o presidente que comete qualquer tipo de crime, e aí qual é o crime que está sendo imputado a ele? Prevaricação. Sim, ele sabendo dos fatos que foram levados a ele, extremamente sérios, de obstrução à justiça, de lavagem de direito em de que dinheiro, o Joesley diz que corrupção. tinha lá comprado um juiz, o substituto. Independentemente da gravação. Propunha, etc. Independente da gravação, que são Quer dizer, ele outras tomou provas, conhecimento de um crime e não tomou. Ele é um agente político, ele é um agente ao público. exército, ao padre, ele não falou para ninguém, ele guardou aquilo para ele. Isso é um crime de prevaricação. A omissão dele em denunciar para as autoridades competentes, como sendo ele a autoridade máxima desse país, ele prevaricou na sua função. E ele só foi desqualificar a denúncia depois, no segundo discurso dele. Mas ele não nega o mérito dele. Ele não nega o mérito. Não, ele cometeu uma falha incrível também quando ele disse que chamou o Joesley para falar da operação da carne. Carne fraca. Carne fraca. Que ocorreu 15 ocorreu dias depois, né, do encontro dele. Ele estava vislumbrando já. O ponto que eu pego é essa prevaricação. Ele não tomou no tempo devido
a sua responsabilidade. E mais um ponto que eu vejo, ele por ser um constitucionalista, ele está indo muito para o lado jurídico. O problema não é jurídico, o problema é político. Um presidente não poderia receber 10h30 da noite o dono de uma empresa infectada. Eu podia ter feito isso. Então o problema eu acho que é mais político do que jurídico. Não podia sequer ter pensado em receber, né? O cara lá já começa daí já. Caso ele saia do poder, de qualquer forma, por impeachment. Por renúncia ou impeachment. Pela cassação da chapa do tribunal e assim por diante. A Constituição prevê eleições indiretas. Porque ele já cumpriu mais da metade do mandato. E tem a interpretação que o Fernando está dando. Se for pela renúncia ou pelo impeachment ou pela morte dele, teremos eleições indiretas, segundo o artigo 81 da Constituição Federal, salvo o melhor juízo, inciso 3º. Agora, se ele for cassado, a chapa dele for cassada pelo TSE, caberá um recurso ao Supremo e quando esse recurso for julgado, aí sim, novas eleições diretas, pelo tempo que faltar do mandato. Por que nesse caso? Porque seria o mesmo que não... A eleição não tivesse ocorrido. Porque foi uma coisa ilegal essa eleição. Exato. A cassação da chapa influenciou na eleição. E seria um mandato tampão. E, embora essa seja uma tendência jurídica, eu vejo um lado político. Até porque o grupo hoje que está no poder é um grupo muito grande de aliados, vão forçar a situação para que tenha eleição. Muito eclético também, né? É muito eclético, vão ter uma eleição indireta, embora essa tese... Vão tentar achar um nome de consenso. Isso. Eu acho que estão querendo dar um fôlego para o Michel Temer, para o Michel Temer fazer um acordo de uma delação. O próprio PSDB, por exemplo, disse que não vai desembarcar do governo por enquanto. Não. Ele está aguardando que se tome uma solução, vamos dizer, lá de quem está no poder hoje, para de repente encontrar um nome de consenso. Politicamente, eu acredito que ele teria caído na quarta-feira. Por que ele não caiu na quarta-feira? Quando ele retirou o pedido, né, de suspensão. Do Supremo. Ele retirou porque ele sabia que ia perder. No momento que ele perdesse, ele não ia ter sustentação nem política e nem jurídica. Então retirou aquele pedido de suspensão para que ele não caísse naquela quarta-feira. Ele está tentando ganhar o fôlego, ganhar um tempo, ganhar um fôlego. A economia começar e se recuperar. A economia já estava reanimando, já estava reagindo. O que ocorre é o seguinte, ele precisa de aprovar as reformas. Dentro do público dele, dentro daquelas pessoas que acreditaram e ainda defendem ele precisa aprovar tanto a reforma previdenciária como uma reforma trabalhista. É a base de sustentação de quem apoia ele. Agora, se ele não conseguir, ele não tem força para continuar. Agora, eu acho que ainda surgem mais dúvidas quando se fala nessa eleição indireta, justamente porque é uma previsão constitucional, da Constituição de 1988, mas não há as leis complementares que falam a respeito de quem pode concorrer, quem deve ser essa pessoa, como deve ser realizada essa eleição. Precisa estar afiliado a um partido ou não precisa estar afiliado? Precisa estar descompatibilizado do cargo ou não precisa estar descompatibilizado? Porque você limita, né? É isso porque numa eleição, porque já se falou, por exemplo, em se utilizar a regra geral, como se fosse uma eleição normal. Bom, teria que estar afiliado a um partido político, 6 meses de descompatibilidade, idade mínima, 35 anos, aquelas coisas todas. Bom, isso já elimina a grande maioria de nomes que foram citados, por exemplo. Qualquer pessoa que venha do judiciário não está afiliada a um partido político e está exercendo o cargo. Qualquer deputado da Câmara que queira se candidatar está exercendo o cargo político e não pode ser candidato. E não tem tempo de se descompatibilizar. E o que me preocupa, Irineu... Como é que se soluciona isso em 30 dias, já que a previsão é também que a eleição ocorra em 30 dias? Não temos lei, porque deveria ser regulamentado, como não foi, todos os outros assuntos que a Constituição prevê, e não foi regulamentado. Então, a tendência, Irineu e Fernando, salvo o melhor juízo, é que se siga a regra geral. O que mais me preocupa, mas aí acontece todas essas situações que eu coloquei para você, Luiz. Vai acontecer. Quem pode ser candidato, então? Esse é o problema. Pessoas que estão dentro da regra geral. E isso é a regra geral. Fora aqueles requisitos. Elimina a grande maioria. Aqueles requisitos que eu já falei. Não pode estar na Lava Jato. Precisa ter habilidade política. Precisa conhecer a máquina. Então é uma série de problemas. Mas o que mais me preocupa, Irineu, nós vamos ter tanta discussão jurídica e o presidente Michel Temer está fora. Ainda não encontramos o nome. Sabe o que vai acontecer, Chagas?
Vai para o STF. Vai para o STF. De novo. O país não aguenta. Quer dizer, vai voltar para o STF. Isso, o STF tem que julgar. Está caminhando para o STF também, né? O país não aguenta. Imagina você 30 dias. Judicialização demais. Né, e o ativismo judiciário. Então, nós vamos ter uma situação com um presidente que não é presidente, o Rodrigo Maia, que também está envolvido na Lava Jato. E que ninguém quer, né? Vamos combinar, dias, né? Que ninguém quer. A população não vai aceitar, né? Aí vai o Eunício nem Oliveira. Delcídio, nem Maia, nem... Aliás, acho que ninguém desse Congresso E a Carmen tem... Lúcia já falou que não quer, né? A Carmen Lúcia já falou, eu não quero isso para mim, eu vou continuar na minha função. O ex-presidente do Supremo, o Aires Brito, estava dando entrevista também, ele já falou que ele também não quer saber disso, né? Estou fora, já levantaram o nome dele, ele falou, estou fora também, não quero saber. Tem um que o Fernando vai concordar comigo, Nelson Jobim, esse pegaria. Esse nome, Nelson Jobim... E o Joaquim Barbosa? Não dá, porque ele já tem o pessoal... porque o Nelson Jobim ele transitou nos dois governos, tanto do PT quanto do PSDB. Sim. Tem ali um apoio até dos conservadores, de uma parte mais progressista. Seria um dos nomes que nós estamos ouvindo como uma tentativa de um consenso. Já se cogitou ele, inclusive, né? Acho que ele já foi convidado, não foi? O Jobim já houve conversa. Já acabou não aceitou. Pelo PMDB, verdade, não quis aceitar. Nos bastidores, né? Nos bastidores está tendo essa conversa. O Michel Temer está inviabilizado, vamos ver o nome, está difícil esse nome. Chegou-se até a cogitar mesmo, a Carmen Lúcia. Mas como eu já falei no programa anterior, a Carmen Lúcia ela é do judiciário, ela não tem vivência administrativa e política. Não, se usarem as regras que a gente citou aqui, não vai poder também. O sinal dos finais do tempo é quando chamaram o Sarney para Brasília para ele ajudar. Aí é... Aí é o sinal do Não, aí é querer tirar sarro da cara da gente, né? Deixa eu agradecer aqui. Ele vai contar a notícia ruim pro Michel Temer. Só se for, né? Olha, o senhor vai lá e leva a notícia para ele.